Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor, muito bom estar aqui com vocês. Se você ainda não me segue, clica aqui embaixo, aciona o sininho, também comenta, compartilha o vídeo, que a gente sempre traz coisas interessantes, coisas que sejam úteis para você que é escritor, que é escritora, que quer escrever ou que gosta do livro, quer saber um pouco mais. Aqui no canal Café do Escritor a gente sempre faz tudo por você e pelo livro. O nosso assunto de hoje é o que é um livro. Puxa, Sandro, não é óbvio que é um livro? Todo mundo sabe o que é um livro. Eu sei que você sabe o que é um livro, mas você sabe o que tem dentro de um livro? Quais são as partes de um livro? O porquê que essa parte é importante, tem que estar no livro? Por que aquela lá pode ser que você não precise colocar? Você sabe de tudo isso? Então é isso que eu quero falar agora. E tem mais uma coisa, você que é escritor, que é escritora, você precisa entender não somente da escrita do livro, mas saber depois como esse material que você escreveu, que você se esforçou tanto, vai ser publicado. E aqui a gente já tem duas opções. Primeiro a gente tem um livro eletrônico, né? Aqui eu tenho o meu Kindle, velhinho de guerra, mas que funciona super bem. Assim, Kindle não é o único leitor que existe, mas é talvez o mais popular. Mas você pode ler os livros, os e-books também no computador, até mesmo no celular você consegue ler. Então a primeira opção que você tem para publicar é o livro eletrônico, o e-book. E a Amazon faz um serviço assim extremamente importante na divulgação de qualquer livro que você queira subir, porque é gratuito. Tem um vídeo meu falando de um tutorial, falando como fazer para você subir o seu livro na Amazon e se tornar um autor publicado de e-book, se você ainda não é de outra forma. Então essa é uma boa opção para quem está começando a publicar um livro em e-book. Tá? O e-book tem suas particularidades, tá? Então eu não vou entrar hoje nesse vídeo aqui, a gente já falou nesse vídeo que eu comentei do tutorial da Amazon, tem bem mais detalhes que você pode acessar e verificar como fazer. Eu vou me concentrar no livro impresso, tá? Que esse é o queridinho de todo mundo. Todo mundo sonha ter o seu livro impresso para pegar na mão, para folhear, para cheirar, para escrever, para fazer dedicatória, dar de presente. Então, o livro impresso continua sendo e sempre será o objeto de desejo do escritor. Por quê? Porque aqui você tem algo palpável, quer dizer, você pega, você põe na prateleira, você guarda, você dá de presente, assim por diante. Então, algumas limitações do e-book, que o e-book tem, por exemplo, você não consegue dar um autógrafo, autografar o e-book. Então, presentear também é possível, eu sei que dá para presentear pela Amazon, mas não é a mesma emoção de você entregar um pacote, etc., para outra pessoa. Bom, essa é a primeira diferença, talvez, né? Depois, e é justamente o objetivo desse vídeo, eu quero falar das partes do livro. O que compõe um livro físico? Por que é importante seguir cada parte? Eu sou um grande defensor, eu sou um editor independente, e defendo o livro independente assim muito. Então eu acho que é a solução para a maioria dos escritores, para aqueles que estão começando, mas não somente para quem está começando, para quem está continuando. E eu sempre digo, a pessoa começa como independente, aí ela aprende aprende o caminho das pedras, e aí depois ela fala, puxa, até fui convidado por uma editora para publicar de uma outra forma, mas eu não quero mais, agora eu já aprendi como faz. E eu vejo que existem muitas vantagens em publicar de forma independente. Então, é uma grande opção você publicar o seu próprio livro. Mas é preciso ter alguns cuidados com o seu livro. Eu vejo muito livro por aí que o autor fez toda a produção e assim, dá para enxergar, você bate o olho e vê que é um livro que não teve todo um cuidado por falta de experiência, eu entendo perfeitamente, por falta de conhecimento da área, do que é necessário em um livro. Então esse é o objetivo deste vídeo hoje. Então vamos lá, vamos começar com a capa, tá? Todo livro, você sabe, tem que ter uma capa. Então capa,
contracapa. O que vai na contracapa? Geralmente é uma descrição do livro ou algum texto para atingir aquela pessoa que pegou o livro na prateleira da livraria, sei lá onde, e ela olha, puxa, gostei da capa, vamos ver do que se trata este livro. E ela vai virar, puxa, esse livro trata disso, trata daquilo. Pode ser o autor falando do livro, mas é recomendável que não somente a voz do autor seja ouvida, mas que tenha um texto aqui em terceira pessoa, né, que se fala uma outra voz, não a voz do autor. Então eu não vou dizer que o meu livro é lindo, maravilhoso, porque eu gostei de fazer. Geralmente não. Geralmente se fala, este livro trata dos elementos tais que o autor tal quis abordar, porque ele passou por isso, por aquilo. Então dá um panorama atrativo com ganchos, tem que ter alguns ganchos, convidando o leitor a ler o livro. Então, para isso que serve a contracapa. Tem gente que enche de texto. Esse aqui eu acho que eu botei muito texto, sabe? Mas é que eram muitos autores nessa nossa antologia, então eu tinha que falar um pouco mais. Mas não precisa, assim, tá no limite, eu acredito. Não encha demais de texto. Deixe respiros na página. Tem gente que põe texto daqui até aqui, gente. Não faça isso. Ou letras garrafais, senão fica muito estranho. Capa contra capa. Aqui do lado é a lombada, tá? Para que serve a lombada? Para que você enxergue o livro na prateleira de ladinho, tá? Então, esta é a lombada, que é a espessura da lombada vai depender da quantidade de páginas que vai ter. Aí nós temos elementos que são opcionais, né? Como por exemplo as orelhas, tá? Orelha 1, orelha 2. Esse aqui até nem coloquei nada na orelha, mas geralmente eu coloco aqui acredito que nos outros eu tenha colocado. Vamos ver aqui, da Simone. Coloca alguma coisa do livro, alguma coisa de um texto que esteja dentro do livro, tá? Algum excerto, algum pedacinho. Na orelha 2, geralmente coloco a foto do autor e uma pequena biografia, mas assim, são coisas até opcionais, tá? Não é regra, mas geralmente se coloca a biografia aqui no final. Aqui, como eram muitos, né, eu não coloquei a biografia aqui. Você pode, por exemplo, pedir o seu livro, você pode, por exemplo, botar cor aqui. No caso aqui tem até uma imagem na parte interna do livro, da capa, desculpa. Então, geralmente é branco por padrão, mas você pode sim, muita gente não sabe, pode usar essa parte interna também para imprimir. E assim, fica diferente, né? Porque dá outro aspecto ao livro. Então, de capa é isso. Capa precisa ser atrativa, precisa chamar atenção, precisa ter os elementos bem visíveis na capa, o título, o que é, para que serve, etc., o nome do autor. Então, são coisas que são necessárias. E aí a gente vai para o miolo. Miolo é toda a parte interna, isso aqui é o miolo. Então, o miolo pode ser colado somente, pode ser costurado, pode ser colado e costurado. Então vai depender do acabamento que você quiser. Existem vários tipos de acabamento, tá? Então aqui é o livro mais comum, mais popular. Existem 2 formatos de livro. Não, existem mais formatos, tá? Existem 2 formatos mais comuns, que é o melhor aproveitamento do papel. Então, este é o 16 por 23 e este é o 14 por 21. Então, se botar um na frente do outro, você vê a diferença. Então, por que tem esses padrões? Porque é o melhor aproveitamento de papel. Você pode até fazer um livro diferente, mas você vai ter que pegar uma folha maior, a gráfica vai pegar uma folha maior, vai fazer a dobra que precisa para fazer o caderno e provavelmente vai sobrar um pedaço que vai fora, é jogado fora. Então aqui a perda de papel é muito pequena. Então é justamente para isso que e isso é custo, tá? Então lembre-se disso, isto é custo. Bom, aí nós temos a primeira página que aparece aqui, é a falsa folha de rosto. Ela é falsa, tá? Não é verdadeira. Mas, porque são 2 folhas de rosto. Então esta é a falsa, que geralmente você põe somente o título, não enche de muitos elementos.
E aí vem a folha de rosto verdadeira. Esta sim tem que ter o nome do livro, o nome do autor, aqui são vários, tem que constar a edição, deixa eu botar mais perto, botar a cidade, botar o ano e botar quem é que está editando esse livro. Então essa é a folha de rosto. No verso da folha de rosto a gente tem a página de informações. Então aqui novamente vão os créditos, quem participou da produção desse livro, vai a ficha catalográfica com o código, com o ISBN, ou algumas outras informações, pode vir algum elemento de copywriting, os contatos que você tem e assim por diante. Tá? Então isso vai aqui. Na sequência vem o sumário, tá? Não confundam índice com sumário. Índice é um elemento que vai lá no final para dizer o que, onde estão as partes do livro. Isso é o índice. O sumário é o que mostra os capítulos, as partes do livro para você encontrar pelo número de páginas. Tá? Seguindo, temos... Aí pode vir as páginas iniciais, como apresentação, prefácio, dedicatória, enfim, todos aqueles elementos pré-textuais. E aí vem o livro, o texto propriamente dito, né, que é a maior parte do miolo aqui, até você chegar à conclusão. Então, geralmente, cada livro, esse aqui não, porque esse aqui é uma antologia, mas o livro de um autor só, ele vai fazer uma conclusão lá no final. E aí você pode ter outros elementos pós-textuais, você pode ter um pós-fácil, pode ter o índice, né, que eu comentei, você pode ter a bibliografia, pode ter um glossário, pode ter anexos, enfim, você pode ter muita coisa lá no final do livro. E a última coisa que tem no livro geralmente é o colofão. O colofão são essas informações do livro que podem ser colocadas na última página. Então, geralmente acontece, tá? Não vou dizer que não acontece. Geralmente você não publica até a última página. E na última você põe o colofão. Mas, às vezes, por questão de espaço, você publica até a última, né? Para aproveitar bem esse espaço. Então, pessoal, em linhas gerais, bem gerais, isto é um livro. Tá? Então, eu sei que muita gente vai falar, Sandro, mas isso aqui eu já sabia, né? Mas tem gente que não sabe, tá? Então a gente está pensando nas pessoas que estão descobrindo o que tem num livro. Tem mais uns elementos aqui que eu acabei pulando da parte interna. Por exemplo, você tem a paginação, óbvio, mas você pode ter os cabeçalhos. No cabeçalho você pode ter o nome do livro, o nome do autor. Então, são outros elementos que estão dentro do livro. Gente, espero que tenham curtido o vídeo, que tenham apreciado, entendido todas as partes. Se você tiver dúvida, escreve aí abaixo, coloca os seus comentários, compartilha e a gente se vê em outro momento. Um grande abraço, até mais.